Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Um ótimo dia para você que está conosco em mais um Bem-Estar em Movimento. Quando a gente fala de bem-estar em movimento, existem muitos desafios para garantir que as pessoas tenham acesso à atividade física regular, né? A gente sempre ressalta aqui a importância da regularidade. E entre esses desafios, está o desafio que a gente vai abordar hoje aqui no programa, que é o desafio de ter atividade física regular para pessoas com corpos diferentes, para pessoas que têm corpos que não estão no padrão, ou até não são corpos tão diferentes assim. De repente, o que a gente pode considerar diferente ou deveria considerar diferente é justamente o padrão. E para falar a respeito desse assunto, sobre fazer atividade física com o corpo que você tem, que é o corpo sim, que é o corpo certo e que é o corpo que pode te levar a cumprir o que você quer fazer na sua vida em termos de atividade física, nós temos duas convidadas muito especiais. Nós estamos aqui com a Carol Camargo, que é educadora física, especialista no método Pilates, também em treinamento funcional. Ela é técnica em dança, ela é formada em educação física e saúde pela Universidade de São Paulo. Carol, muito obrigada por estar conosco hoje aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pelo convite e muito obrigado por essa troca, por essa oportunidade da fala e da escuta. E nós estamos também aqui no Bem-Estar em Movimento de hoje com a Ellen Valias, que é criadora de conteúdo. Ela é conhecida nas redes sociais como atleta de peso, é estudante de educação física, é atleta amadora e tem uma série de iniciativas bacanas. Por exemplo, ela é cofundadora do coletivo A Quadra é Delas, que reúne mulheres ali para jogar e mulheres que não são aquelas mulheres que a gente está acostumada, por exemplo, em videozinho na internet, a ver fazendo atividade física. Ela também dá o treinão da atleta de peso. Ellen, obrigada por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, é prazer estar aqui ocupando esse espaço e vamos trocar ideia, vamos conversar, espalhar essa mensagem que a gente precisa, viu? É isso aí, vamos falar de atividade física para todos, para todas, inclusive para mulheres e para homens que não têm aquele corpo que normalmente é o corpo observado quando a gente olha, por exemplo, propaganda de qualquer item relacionado à atividade física. Porque quando a gente olha essas propagandas, tem sempre uma pessoa ali que é muito magra, tem sempre uma pessoa que tem aqueles músculos destacados, e a gente sabe que não é a realidade da maioria da população. Carol, como que é a sua abordagem para lidar com essas pessoas que eu sei por experiência própria que em algum momento da vida pensaram assim: "Ah, mas sei lá, eu estou um pouco acima do peso, acho que eu não devo correr, vai machucar o meu joelho, como que eu faço?". Como que você lida com pessoas que te procuram e têm esse tipo de preocupação? Eu acho que é desconstruir o pensamento, desconstruir esse preconceito e essa visão distorcida que dificulta, inclusive, muito o nosso trabalho, porque as pessoas nos quais mais precisam de atividade acabam se ausentando por essa impressão negativa de estou acima de peso, a roupa que eu vou usar não vai ser a roupa legal para o ambiente que eu quero usar. E aí o meu trabalho sempre é começar pela mente, porque eu digo que o meu propósito sempre é cuidar do corpo, mas junto com a mente, fazer esse trabalho de entender quem é, qual é a sua história, porque todo corpo tem uma memória, todo corpo tem uma sua trajetória. Então, primeiro eu parto sempre do pressuposto de quem é você no mundo. E eu sempre digo, a regra é ser diferente. E a gente fica discutindo a, o que é o óbvio, né? Que é o ser diferente é a regra. Então eu trabalho pensando quem é você, por que você se ausentou, por que você não tem um amor, ou você não identificou a sua atividade física, e busco também incentivar as pessoas a procurarem as múltiplas possibilidades de movimentar o seu corpo, porque a gente fica limitada à prática específica, a prática às vezes muito óbvia, ou a mais comum, ou a que as pessoas observam as outras fazendo, e se esquece que existe um leque de possibilidades, que às vezes você ir trabalhar a pé, voltar a pé, é uma atividade física. Se você faz isso regularmente, durante um tempo, já se considera uma atividade física. Então, eu trago isso para a mente, que qualquer corpo precisa de movimento, né? Qualquer corpo precisa desse estímulo. Então, se você identificar que você está precisando disso, se você
ter a consciência de que seu corpo precisa disso, você vai desconstruindo alguns preconceitos, alguns equívocos que é construído por essa mídia equivocada que traz esses exemplos de corpos que são irreais e muito, às vezes, enganosos, porque não necessariamente porque ele é magro, ele tem saúde. A gente encontra, no meu espaço, eu encontro muito casos de pessoas magras que não estão saudáveis, tanto fisicamente quanto mentalmente, principalmente mentalmente, que fica nessa busca incessante por um corpo que é completamente irreal e fora da realidade da maioria de nós, pensando em rotina, em qualidade de vida e em tudo mais. E como que foi essa desconstrução na sua vida? Quero saber, Ellen, pelo seguinte: você não é uma mulher convencional no sentido do que se considera convencional quando a gente fala de atividade física. Como que foi a sua trajetória no sentido de descobrir o que te dá prazer na hora de mexer o corpo? Tá, vamos lá. A gente vendo a Carol falar, é muito importante isso que ela falou, e essa questão da atividade física ser sempre relacionada com emagrecimento, estética imposta, né, e punição, são essas três coisas que eu acho que desumanizam pessoas gordas, né? Aí vem a romantização da magreza, porque a romantização da magreza só existe porque o corpo gordo é desumanizado, né? Que o certo é ser magro, que na nossa sociedade magreza é saúde. Eu, por muito tempo, eu fiz atividade física baseada nessas três coisas: punição, estética imposta e emagrecimento, né? Eu demorei 33 anos para construir uma nova relação com a atividade física, porque é todos os dias, é diariamente, e poderia ter passado a minha vida também sem entender que o meu corpo gordo e preto tem o direito de existir, né, de se movimentar. Porque muitas pessoas, por mais que a gente fala que eu e a Carol que a gente está falando, essa mensagem, infelizmente, não vai chegar em muita gente. E muita pessoa vai continuar se punindo, infelizmente, né? Por isso que é importante esse espaço que a gente está aqui, que a gente está falando, para espalhar essa mensagem. E aí, eu comecei a entender, depois que a minha saúde mental, eu tive uma crise de pânico, né, no metrô Praça. Eu falei, gente, eu vou morrer do Brás, meu Deus do céu, não é possível. E aí, eu falei, aí eu dei uma pausa, eu falei, não, eu preciso me reconectar, né? Nossa, foi meio integrativo isso, eu preciso me reconectar, não, eu precisava me encontrar ali. E aí, eu comecei a perceber que eu sempre gostei de fazer atividade física, desde criança, eu sempre gostei, né? Eu entendia que eu sofria muita gordofobia, na época não era falado isso, mas eu sabia que tinha algo errado, né? Eu estava ali me movimentando, eu percebi os olhares, eu percebi que meu corpo não era aprovado. Só que eu gostava tanto, só que eu falo que é uma exceção, né? Eu sou uma exceção. Eu gostava tanto do basquete que meio que eu pagava esse preço para estar nesse ambiente. Ah, estão me zoando, eu percebo que não tá legal, mas eu amo tanto basquete que eu vou jogar. Eu vou permanecer ali. E aí, depois de ter tido a saúde mental abalada, eu comecei, né, a entender. Falei, não, esse é meu corpo. Eu tenho o direito de existir. E aí eu falei, eu preciso construir uma nova relação com a atividade física, de prazer, né, de não relacionar emagrecimento, de entender que esse era o meu corpo e eu vou me movimentar sim, né? E aí eu busquei representatividade, tentei ver corpos parecidos com o meu, se exercitando, não encontrei, é muito difícil que chegue até a gente, né? Tem pessoas gordas se movimentando, mas é difícil chegar até a gente. E aí comecei, meio que tirei esse peso nas minhas costas, né? Das minhas costas, e comecei a construir essa nova relação. Então comecei a postar nas redes sociais uma pessoa gorda que se movimentava por prazer, pelo meu direito. E entendi que era um direito meu existir. Quando eu entendo que é um direito meu existir, com o corpo que eu tenho, aí eu começo a, né, entender muita coisa. E aí fui fazendo essa construção nova com a relação com a atividade física, né? De entender o movimento mesmo, de você entender que não é sobre isso, não é sobre punição. Muito legal. Carol, eu sei que você tem um trabalho bacana entre os vários que você realiza, né? Você tem a empresa NK Cuidados de Saúde, é proprietária do estúdio Carol Camargo, mas você também dá uns treinos online que são conhecidos, aliás, foram batizados de Treinão das Gostosas, lá no Instagram, é o Big Girls Club. E eu tenho certeza que ajuda muitas mulheres que estão fora desse tal padrão a enxergarem o próprio corpo de outra maneira, como um corpo sim bonito e como um corpo sim capaz da prática de atividade física.
Sim, eu tenho, antes de chegar no Big Girls Club, eu montei um espaço e o meu espaço veio com esse propósito de trazer a diversidade para um espaço que eu não via. Então, antes de eu chegar a criar aqui, que basicamente era só Pilates, depois eu abri para treinamento funcional, eu não via corpos em estúdios que eu percorria diferentes. E não só a questão de ser gordo, mas não via preto, eu não via pessoas com deficiência, eu não identificava a diversidade. E eu entendo que tem um recorte financeiro, que o acesso dificulta, porque é uma modalidade mais cara, mas eu sei que também tem pessoas que são diferentes e que também têm todas as condições, e por que não estavam ali? Que é um pouco do que a Ellen passa no basquete, que ela ama muito o basquete, que ela consegue lidar, mas nem todo mundo consegue encontrar algo que consiga ser maior do que, tudo bem, vou sofrer uma violência, mas eu vou dar conta porque eu amo tanto esse esporte. E desse desconforto eu comecei a trazer para o meu espaço mulheres trans que você não via, pessoas pretas, pessoas gordas, e eu atendi um leque de pessoas, inclusive pessoas muito conhecidas, como cantora Lineker, ator Fabrício, homens, enfim, trouxe um leque, a Bielo, que é uma militante também da causa gorda, então muitas pessoas que traz essa pauta, eu consegui tratar e cuidar e mostrar que é possível o movimento em ambientes que eles não reconheciam como possível. Desse trabalho que eu desenvolvi, eu cheguei a trabalhar com a Letícia, através da Nike, que eu sou treinadora oficial Nike, e aí ela me encontrou quando ela criou o projeto. Letícia Muniz é a apresentadora e outra militante pela causa gorda, pela diversidade de atividade física. Letícia Muniz tem uma história maravilhosa, que ela era uma moça magra e buscava por essa magreza doentia. E ela tinha atos grandes de punição e alimentação e acabou desenvolvendo um transtorno alimentar. Desse transtorno alimentar, ela começou o tratamento e a busca de o que estava acontecendo com ela. Passou por 1 milhão de situações negativas por conta dessa magreza incessante, e aí ela se cuidou, entendeu a relação, porque ela sempre foi da atividade física, é uma coisa igual aconteceu com a Evelyn. E por que que você para, né? O que que faz que você para? Porque às vezes essa pausa é inconsciente. É. Essa observação do julgamento, você fala que você não quer ir, mas você não consegue trazer racionalidade do porquê você não quer ir por quê? E aí você entende que é pelas violências ou aquelas microviolências veladas que ficam ali embaixo dos panos e não é claro. Então, às vezes, nem sempre a gente toma consciência do porquê que a gente largou o futebol, porquê que a gente largou a corrida, largou de top para academia. E aí, chego na Letícia Muniz, ela entende o meu trabalho anterior, que é trazer para esses espaços, incentivar o movimento, seja como você for, seja como você é. E aí ela me falou que teria esse projeto e ela gostaria de uma profissional que trabalhe essas possibilidades. E aí eu comecei esse projeto, que é o Treinão das Gostosas, que acontece toda segunda, quarta e sexta, em live, pelo projeto Big Girls Club. E o objetivo dessa live é trazer a galera para fazer atividade física, se movimentar. Ela acontece às 6h20 da manhã, porque o objetivo é a pessoa acorda, ela já tem um treino para ela fazer dentro de casa. E a Letícia também pensou nessa possibilidade de ser um acesso gratuito, porque é um privilégio o acesso a muitas práticas de atividade física. Não é só correr, não é só nadar, não é só jogar basquete. Existe todo produto, roupa adequada, roupa que você se sente bem, confortável para praticar essas modalidades. Então, ela pensou em trazer a live de forma gratuita para que as pessoas conseguem acessar e fazer na sua casa, e também pensando no tempo, que as pessoas têm pouco tempo. Então, é um treino de pouco tempo, alta intensidade e de bastante qualidade. E além desse projeto virtual, ela também faz um projeto de uma vez por mês a gente se encontrar, sair do virtual e estar ali presencialmente praticando, se reconhecendo, se conectando e o objetivo maior é trazer amor ao movimento, sem punição e sem cobrança, sem pensar no resultado final e curtir o processo, porque a gente fica muito lutando pelo resultado final. Eu quero o braço, eu quero o abdômen, eu quero perder o peso, a sociedade impõe esse resultado e a gente não curte, não vive todo o processo, que é o maior tempo. Então, quando você entende que o processo, que a gente passa a maior parte do tempo nele,
E que o maior ganho de tudo isso é o quê? A nossa saúde. Ver nossos músculos trabalhando como eles devem trabalhar. Isso é o ganho. O braço vai vir? Que venha, que não venha, mas que não seja algo punitivo, que seja algo triste. A atividade física tem que ser leve, tem que ser gostosa. Por mais difícil que seja, a gente sabe que tem dor, que você vai sentir dor executando, vai sentir a dor do dia seguinte, mas tem que ser prazeroso, tem que ter motivação em se mexer e ver um corpo funcional se mexendo, se movimentando, seja o movimento que for. Então, o projeto da Big Girls Club é nesse propósito de incentivar pessoas, mulheres, a se movimentar. E o projeto veio Gostosas, porque a Letícia tinha esse jardão na internet, né? De ficar, oi, minhas gostosas! E aí ela trouxe para esse aulão, então ficou o treinão das gostosas, para a gente se amar, para a gente se cuidar e se acolher, pensando nesses gostosos que às vezes só é dada para pessoa magra, para pessoa que tem o abdômen, para pessoa que tem a perna. Então vem nessa proposta. Bacana. E aí esse treino, me fala o que que vocês exploram, qual que é o tipo de treino que é dado no Treinão das Gostosas? É uma É espécie de exercício funcional? É um treinamento funcional, as da live e também até as aulas presenciais, pensando no corpo inteiro, pensando que se a pessoa tem pouco tempo, às vezes, para treinar, ou pouco recurso, ela vai fazer uma aula de 25 a 30 minutos e vai trabalhar o corpo inteiro de forma com 1 milhão de possibilidades, porque eu também, dentro das lives, eu busco trazer. Se você não está com condicionamento físico para esse movimento, faz esse, você já está movimentando, entende? Porque o que eu percebo entre às vezes, alguns profissionais que ficam pregando na internet que tem que fazer atividade física, se você não faz 10 quilômetros, você nem tá fazendo. É. Não, gente, faz a É. caminhada. Se hoje o seu corpo permite fazer a caminhada, faça a caminhada. Se hoje o seu corpo e seu tempo permite uma coisa mais intensa, faça a coisa mais intensa, mas faça. Faça. Seja constante. Então, eu trago bastante adaptação de movimento, trago para mulheres que têm diátase, quem tem condromalácia patelar, bursite, a gente traz toda uma adaptação para que a pessoa execute respeitando as limitações do corpo ou as restrições físicas ou médicas. O que eu gosto muito de acompanhar o seu trabalho, Ellen, e porque você já transformou isso que você gosta de fazer em um trabalho. Você é uma comunicadora do movimento. Você já fala com as pessoas sobre isso e de uma maneira muito eficiente, justamente porque não tem muita gente fazendo o que você faz, que é uma pessoa que gosta de atividade física e que, de certa maneira, desafiou aí um certo mainstream a fazer atividades que normalmente as pessoas não identificam com pessoas gordas. Por exemplo, corrida. Quando a gente fala de corrida, a primeira coisa, mas se a pessoa estiver acima do peso, vai ter um impacto muito grande, vai ser perigoso. É claro que você faz atividade física com conhecimento, com acompanhamento, inclusive você está estudando isso. Mas você não ficou naquelas que é uma recomendação que ainda se faz para muitas pessoas que estão acima do peso, que é tá acima do peso? Vai fazer uma coisa de baixo impacto, vai fazer hidroginástica. E nenhum problema com a hidroginástica, gente. Mas é que eu acho que não pode ser a única alternativa para pessoas que têm um corpo que é muito mais parecido com o corpo normal de todo mundo do que o corpo do padrão estético. Como que você descobriu a corrida? Então, a corrida eu descobri através do convite de uma marca, né, que na época era Adidas, e aí eles me chamaram, porque até então eu achava que a corrida não era para o meu corpo. Né? Eu falava assim, não, corrida, eu sempre via a corrida e sentia um desconforto, eu falava assim, não, corrida não é para mim, porque se você não vê representatividade, a corrida, a gente está em 2024, é um ambiente elitista e branco, ponto final, não é assim, hoje em dia a corrida, né? E aí, você não, se não vê representatividade, você já não tem, né, já tem as questões que a gente vê de impor um corpo sempre magro e tal, então são várias questões que vão te afastando, isso me afastava. E aí, através desse convite, me chamaram e falei assim, eu vou, tudo que me chamam, eu aceito, se for para chamar, para jogar peteca, eu vou, então vamos, o desafio eu adoro. E aí eu fui, né? E aí construí uma nova também relação com a corrida. Existe sempre essas recomendações de que a pessoa gorda não pode fazer isso, aquilo, porque existe um falso discurso de saúde. Tudo quando a gente vai falar de pessoa gorda, é sempre visto nosso corpo como doente. Então, todo assunto que você for falar de uma pessoa gorda, as pessoas vão falar que a pessoa é doente. Né? Isso já mostra uma desumanização, porque eu vejo várias pessoas magras, com hábitos nada saudáveis, e ninguém se importa, ninguém liga.
Por quê? Porque é um corpo magro. O que importa na sociedade é ter um corpo magro. Olhou, é magro, pronto, é saudável, ninguém vai questionar. Pessoa gorda, todo mundo vai questionar, né? Por isso que existe essa falsa preocupação da saúde. E aí me chamaram, eu comecei a correr, e aí me desafiaram também, né? O César, que é meu treinador, ele falou assim, olha, eu quero que você faça uma meia maratona. Eu falei, quê? Na época, né? Pensei, caramba, 21 quilômetros? Eu falei, quê? Mas já falei, quê? Aceito, vamos, né? É sobre isso. E aí fiz todo um acompanhamento. O meu objetivo de fazer a meia maratona, os 21 quilômetros, não era correr mais rápido, não era mostrar performance, não era nada, era trazer representatividade, porque eu não tinha corpos iguais ao meu. Eu falo que minha performance era ocupar aquele espaço, né? Eu queria concluir a corrida, né? Então, eu treinei para isso. Então, treinei 4 meses, fiz a meia maratona, fui uma das últimas pessoas a chegar, né? E o que eu queria mostrar com isso? Que era o meu direito estar ali. Era o meu direito fazer a corrida e mostrar que o corpo gordo ele faz 21 quilômetros também, né? Independente se seja caminhando e correndo, né? Caminhando, trotando, ou tem pessoas que fazem caminhando, não importa, sabe? E que o meu corpo era resistente, né? A gente vê muitos atletas aí de alto rendimento que falam, eu não conseguiria ficar 4 horas em movimento, né? Porque eles fazem, né? Tem performance, então eles fazem aí uma meia maratona em menos de uma hora, né? Então, o meu corpo, ele é resistente também, porque eu fiquei 4 horas, durante 4 horas, ali me movimentando para concluir que era o meu objetivo, sabe? Então, não ter essas comparações de corpos, é sempre comparar o corpo magro com o corpo gordo e desumanizando o corpo gordo. É entender que cada corpo tem a sua resistência, cada corpo tem a sua história, a sua vivência, cada corpo tem um movimento que vai se identificar mais, né? Isso não deve ser comparado. Então, quando eu concluí, tinha um monte de gente me esperando, foi uma festa, um monte de gente chorando, porque as pessoas entenderam que era sobre eu estar ali ocupando esse espaço, né? E aí eu recebo relatos até hoje de pessoas que falam, eu me inscrevi numa prova, eu comecei a correr, eu comecei, né? Porque é sobre isso, não era só sobre a ela, era sobre... Eu estava ali por uma pauta realmente, sabe? Uhum. E isso que me deu forças de estar ali também. Então, a corrida, para mim, foi muito desafiadora. Eu acho que ainda é hoje em dia, porque eu não vejo ambientes acolhedores para pessoas, né, que são pessoas desses corpos que não são dentro desse padrão imposto para serem respeitados e acolhidos. Esses dias mesmo me chamaram, uma marca me chamou para uma corrida, que eles iam fazer um treino e tal. Eu falei, eu não vou, porque eu tenho certeza que não é acolhedor. Aí foram 2 amigas minhas, né, e elas falaram assim, Ellen, e elas correm. A gente ficou para trás. Ainda bem que você não foi, porque a gente desistiu, a gente não foi, porque você chegou lá, todo mundo saiu correndo, vamos que vamos, tchau. Tudo isso aí, dane-se, isso que falta, sabe? Uhum. Então, eu identifico isso na corrida, a gente precisa melhorar muito dessa questão de acolhimento. Existe muito essa questão, o quanto você é rápido, o quanto você fez, as pessoas esquecem desse acolhimento, além de não ser um ambiente que é, né, acessível, né? A corrida é um esporte de elite. Aí eu adoro aquela frase, a Carol deve concordar comigo. Tem gente que fala assim, a corrida é super democrática. É só pôr um tênis e sair correndo, gente. Só pôr um tênis caríssimo, né? Que não é qualquer tênis que você pode correr. Então, é só pôr um tênis e sair correndo. Ou então, Começa corre daí. até descalço. Acho que Não é o tênis, é aonde você vai correr, aonde você mora, pra você ter lugar pra correr. Gente. Ah, mas você é mulher, você vai correr à noite depois do trabalho no seu bairro, é seguro, você vai fazer isso, você não vai ser assaltado ou coisa pior. É tudo isso. Imagina um homem é preto correndo à noite. Também, imagina. Sabe? Então, são vários recortes. As pessoas precisam ter consciência social, né? E quanto mais você tem privilégio, mais fica difícil você ter. Você precisa se exportar. Então, tem que ter a pessoa que faz a performance, que vai lá correr, mas ela não pode desumanizar quem está começando, quem caminha. Né? Existe muito isso. Né? Tem a caminhada. Eu comecei correndo e até hoje eu corro intercalando caminhada e trote. Eu também. Né? Tem pessoas que, na corrida que não consideram a caminhada. E a caminhada ela é muito importante, Sim. gente. Né? É todo o começo. Ninguém começou correndo, né? Já levantou para sair correndo. E existe essa falsa preocupação com a saúde, né? De tudo que o corpo
gordo vai fazer, tem sempre alguém, eu falo que sempre tem uns heróis, né? Tem gente que acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou salvar uma pessoa gorda. Qualquer pessoa gorda que eu ver na rua, eu falo, vou oferecer uma dieta, vou oferecer uma bariátrica. Se você não faz isso, o corpo gordo, as pessoas acham que é público para chegar e dar palpite, né? Para chegar e falar, olha, eu tenho direito, porque existe essa desumanização, esse estereótipo social, que o corpo gordo ele é inferior, né? Ele é menos da sociedade, ele não tem saúde, ele não é feliz, ele não tem o direito de existir. Então, todo mundo se acha apto para dar palpite e apontar esse corpo gordo, né? E aí fica se fala, mas eu se preocupo com a sua saúde, não sei o quê. Se as pessoas se preocupassem tanto com saúde, tem tantas pessoas precisando de medicação, de acesso, tantas pessoas aí precisando que paguem um convênio para elas, ninguém liga. Agora, o corpo gordo, todo mundo espera um minutinho, tem um minutinho para dar palpite, né? Então, as pessoas precisam começar a assumir que o que incomoda o corpo gordo existir. As pessoas assumem. Entendeu? Porque se você pergunta, faz esse teste, pergunta para alguém, mas por que o corpo gordo te incomoda? Ninguém sabe falar. Aí vai cair pro discurso do que é, porque me preocupa a saúde. Ele não cuida nem da própria saúde, a pessoa, sabe? Então, assumam, pessoas. O que incomoda é o corpo gordo existir, para você começar a desconstruir isso. Muito bom. A gente está já partindo aqui para o encerramento do programa, mas antes eu queria ter mais uma palavra da Carol a respeito de uma modalidade sobre a qual ela entende muito, é uma especialista, que é o Pilates, e que pode ser uma modalidade que ajuda muito pessoas, por exemplo, que estão acima do peso, não apenas, mas também a ter fortalecimento muscular caso elas queiram praticar a corrida. Então, fala um pouco para a gente, Carol, a respeito do Pilates e da importância para pessoas com todos os corpos. Eu acho que eu me identifiquei muito com o método Pilates devido a isso mesmo, desse desconforto meu em visualizar os pares e não ver essa diversidade e entender que o método Pilates ele consegue ampliar sua possibilidade de atendimento, tanto para diversidade de pessoas, pessoas cegas, pessoas gordas, pessoas com restrições, limitações, lesões. Então, o método veio vem com essa possibilidade, porque eu gosto muito da versatilidade que os aparelhos do método têm, as formas como você pode adaptar e a pessoa chegar nos movimentos, e também eu gosto muito da evolução, de curtir aquilo que eu falei do processo, que a gente fica focado nessa, precisa emagrecer, precisa saúde, e não curte o processo que é fazer, executar, ver seu corpo e as possibilidades que ele cria, e as novas possibilidades, porque o meu corpo de hoje não é o mesmo do meu corpo de 10 anos atrás. Então, como que ele se movimenta hoje? Ele não se movimenta mais que 10 anos atrás, mas ele se movimenta agora. Então, o método Pilates ajuda a buscar outros caminhos, outras formas de chegar naquele movimento. Então, a gente tem exercícios de níveis, só que a gente faz uma oscilação e nível de dificuldade, porque vai aumentando os elementos que você precisa ter atenção. Então, eu gosto muito disso. E eu gosto muito da possibilidade da versatilidade de pessoas que eu consigo atender, com os aparelhos que eu tenho e as formas que eu preciso, que é possível adaptar. Então, eu acabo alinhando o meu discurso em motivar, que eu digo que o meu propósito é fazer as pessoas se movimentarem, incentivarem a movimentar. E eu não peço para a pessoa fazer o Pilates, o funcional, porque eu sei que os recursos financeiros de acesso às vezes é limitado, e a maioria das vezes é limitado. Inclusive, a região onde que meu espaço está hoje é no centro de São Paulo, porque se eu abro o meu espaço aonde que eu nasci, eu já não consigo atender o público, porque o público não tem como me pagar. E o método é um método caro para formação, para desenvolvimento. Quando você vê instrutores... Para comprar equipamento, né? Exatamente, quando você observa os instrutores que têm a formação em Pilates, a maioria são pessoas brancas e magras, inclusive. Você não vê espaços com instrutores, com pessoas com a formação, pessoas gordas, ou pessoas LGBTs, ou pessoas, enfim. Daí, a formação já é um limitante para trazer essas pessoas. Então, hoje, com esse propósito, o meu espaço é um espaço que todos os profissionais que atuam aqui são pretos. Eu busco sempre trazer pessoas e faço convites, amplifico o acesso para que pessoas de forma diferente conseguem acessar aqui. Mas eu sei que
não é só diminuindo o valor da mensalidade que elas chegam, é o transporte, é o tempo. Tempo é privilégio, gente. Quem tem tempo para fazer atividade física, quem tem 1 hora, 2 horas do dia para fazer atividade física é um privilégio. A maioria já tá milhão desde as 6 da manhã. Desde quando eu começo a live da Big Girls Club, a pessoa tá no ônibus já. E ela volta muito tarde, ela tem que pensar na comida, ela tem que pensar no filho, ela tem que pensar em 1 milhão de possibilidades que não faz com que ela acesse regularmente uma atividade física. Então, eu incentivo a movimentar. O Pilates é a ferramenta que eu utilizo hoje, que eu atuo hoje, mas eu incentivo sempre, faça como for, da forma que for, no tempo que for, mas faça por você e para você e curta o processo, porque dentro do processo o seu maior benefício vai ser a saúde mental e física. E não estou falando de saúde, e para a gente desconstruir essa saúde do corpo magro, do corpo com um braço definido, com o abdômen, a saúde aqui, ó. A saúde que reverbera no seu corpo e você se sente bem. Quando a pessoa quer te ofender, quer trazer alguma violência, você está tão saudável que aquilo não te abala, que aquilo não é o limitante para você parar de fazer o que você está fazendo e que está fazendo sentido para você. Que é um pouco, eu acho, que a Ellen traz da alegria. O basquete é tão importante, me faz tão bem, que tudo bem, estou sofrendo as violências, a gente não tem que normalizar essas violências e nem minimizar elas. Inclusive, pessoas que estão em volta, eu acredito que a gente tem que parar e chamar atenção, dar nome às violências que estão... Porque tem nome, é gordofobia, entendeu? Não é, é racismo, mas é preconceito. Então, a gente tem que dar nome. Quem está em volta também ser rede de apoio para incentivar, a dar força para aquela pessoa que está sendo violentada no ambiente que você está e manter firme para a pessoa continuar se movimentando. Incentivar ela, ó, vem, continua vindo, a gente vai conversar. Quem foi que violentou, a gente vai expor, porque também é exposto quem é violentado, mas quem violentou as informações, a identidade é negada. Então, olha, fulano fez isso com ciclano. Vamos trazer, vamos dar nome para as violências e trazer o nome de quem foi o ator e quem foi a vítima, tudo direitinho, para que essas coisas acabam sendo um estado de alerta, e às vezes, assim, as pessoas também negam muito, eu não sabia, falta de conhecimento, hoje em dia não tem isso, falta de conhecimento, é isso, traz para você se incomoda, o corpo gordo te incomoda, entendeu? E quando você pergunta, as pessoas ficam, é o quê? Vambora! E se você está disposto a aprender, porque eu também não sou não é porque eu tenho uma formação em educação física e saúde que eu sei sobre tudo, até porque a minha formação foi uma excelente formação, só que eu também não vi, a gente não discutia isso em sala de aula. E olha que nós estávamos falando de educação física e saúde. Meu curso é pensado em doenças, o que a atividade física pode melhorar doenças. Eu estudei diabetes, eu estudei hipertensão, eu estudei limitações físicas e como que a gente podia fazer as adaptações e melhorar a saúde das pessoas através disso. Mas a gente não estudava sobre um corpo gordo, por exemplo. Então, o quanto que a gente tem... Quantos professores gordos eu tive? Nenhum. Quantos professores pretos eu tive? Nenhum. Por que essas pessoas não estão na Universidade de São Paulo, a maior universidade da América Latina? Entende? Então, as coisas vêm antes e a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que comunicar e trocar. Precisa haver mais encontros como esse, mais oportunidades como essa, para eu e a Ellen e outras mulheres que estão falando sobre isso, ter voz, ser ouvida, incentivar as pessoas a se movimentar. Galera que está ouvindo a gente, a meta de vocês é se movimente, como dá, da forma que dá. E se precisar de ajuda, busque por um profissional que vai te escutar mais do que falar. Porque você, melhor do que ninguém, sabe do seu corpo, das suas limitações, dos seus objetivos, do que incomoda. Procure profissional que te escute, que te acolha e que tenha repertório de adaptação, porque todo corpo precisa de adaptação. Qualquer corpo é adaptável, qualquer atividade física é adaptável. E se o profissional não sabe adaptar, talvez ele não seja o profissional ideal para você. Muito bom. Carol Camargo, educadora física, especialista no método Pilates, também treinamento funcional, técnica em dança, formada em educação física e saúde pela USP, tem estúdio de Pilates, dá esse treinão maravilhoso que é aberto para todo mundo lá no Instagram. Para a gente finalizar, deixa só o seu arroba lá no Instagram, Carol. O meu arroba é CarolFC, com K e 2 A. CarolFC. Maravilha. Também esteve conosco Carol aqui. Camargo. Carol Camargo. Com K. Isso, aí Carol FC. Isso. E também com a gente aqui a Ellen Valias, criadora de conteúdo. Lá nas redes sociais você encontra ela pelo nome Atleta de Peso.
está estudando, a Ellen, educação física, atleta amadora, reúne mulheres para jogar basquete, também corre, já fez meia maratona, que eu sei que não é pouca coisa, fiz uma, quase morri. Quero te agradecer muito pela presença, Ellen. Quero que você deixe o seu arroba aqui no Instagram também para as pessoas te encontrarem. Tá, é só colocar atleta de peso, que já vai aparecer. E eu só queria também trazer uma reflexão para vocês refletirem o que é acima do peso, né? Até esse termo que a gente fala mesmo. E a gente precisa desconstruir acima do peso de quem? Se somos corpos únicos, né? Então, somos corpos diversos que têm o direito de existir mesmo, gente. É isso aí. E o Bem-Estar em Movimento teve a produção da Letícia Valente e os trabalhos técnicos, e aí quando a gente fala em trabalho técnico é áudio, é vídeo, é tudo, da Débora Gonçalves. Eu volto na semana que vem e espero por você. Até lá. Bem-Estar em Movimento, com Cássia Godoy.